Bom, galera, eu tô aqui nesse parque, vou almoçar agora, ó. Comidinha aqui tem um suco. Acabei de sair ali de um serviço que eu tava fazendo na casa de uma cliente. No caso, eu trabalho atualmente aqui, né? Nós estamos no dia 30 de julho de 2025, como faxineiro, né? Tem quase um ano que eu tô aqui no Canadá, agora em agosto, no dia 8, dia 8 de agosto, ou melhor, dia 9 de agosto. Faz um ano que eu cheguei aqui. E eu acabei de ganhar ali em quase 5 horas, umas 5 horas de trabalho, $110, né? Com essa cliente aqui, a minha hora custa $20, mas tem alguns clientes que já são mais, alguns são $25 a hora e outros chegam até ser 30. Mas como eu ainda pego, no caso eu tô tendo esses serviços esporádico. Alguns clientes, como esse que eu fui agora, é uma casa parecida com essa aqui, ó. Desculpa. É uma casa parecida com essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Basicamente o bairro inteiro é assim. É uma casa bem grande, ela tem 4 pisos, então eu levo muito tempo para limpar a casa. Mas outras casas são menores, né? Airbnb, por exemplo, também, que a gente faz limpeza. Às vezes é 1h30, 2 horas. E nem sempre tem mais de uma limpeza ou limpezas grandes no dia. Então, atualmente eu não consigo ainda, não estou conseguindo trabalhar 8 horas por dia. E para compensar isso, eu trabalho, né, de domingo a domingo. Uma vez eu estava conversando com um colega meu lá de Floresta, né, do Brasil. E eu disse a ele, olha, cara, eu trabalho aqui de domingo a domingo. E de fato, para compensar, né, como eu ainda não trabalho tantas horas no dia, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. Isso no Brasil, quando alguém... Eu já cheguei a trabalhar num domingo na empresa que eu trabalhava lá no Brasil, mas se alguém dissesse que eu me chamasse para trabalhar no domingo, eu simplesmente não queria de jeito nenhum. E aqui, uma coisa estranha, o que não é tão estranho assim, né, é que a necessidade ela fala um pouco mais alto. Só que, pelo fato de você ganhar por hora, então quanto mais horas você trabalha, mais você ganha, faz com que você queira de fato continuar trabalhando, trabalhar mais. E quando você vê que o seu dinheiro rende, você vai no mercado com $100 e volta com várias sacolas cheias. Inclusive eu tô gravando esse vídeo com o iPhone 16 Pro Max, que eu peguei 4 meses depois que eu cheguei aqui. Ele me custa por mês $50, junto com a minha operadora. Então eu tenho uma operadora de celular, né, que eu pago o plano de celular, de internet e de ligações. E eu pago também o iPhone, né? O plano internet de celular custa aproximadamente $45 e o celular em si, o aparelho, é mais 50. Então $90 por mês. Eu tenho um iPhone 16 Pro Max, né? O último iPhone lançado até o momento. Tenho internet mais de 100 GB por mês para usar. Eu nunca usei tudo, não dá para usar tudo. Eu pelo menos não consigo. E quando você vai no mercado, o seu dinheiro rende. Você vai fazer uma feira para nós, né, que moramos em 5 pessoas atualmente. Com $200 a gente passa 2 semanas, né? E, cara, é um negócio incrível. E apesar de trabalhar todos os dias, isso acaba compensando, porque o dinheiro rende, sabe? Você vê o fruto do seu trabalho revertido em coisas práticas no dia a dia. E quando você tá num lugar como esse aqui, ó, as casas simplesmente não tem muros. Você tá, por exemplo, eu tô aqui num parque e as pessoas andam com cachorro, tem um monte de ganso ali e ninguém vai me roubar, ninguém vai mexer comigo. E você vê que todo aquele esforço que a gente teve no Brasil, que não sei se você tá assistindo esse vídeo depois de eu gravar um vídeo que eu estou planejando de mostrar como foi essa nossa jornada. Mas assim, a gente dormiu no chão, a gente teve que vender todos os nossos móveis. E um dia também eu vou contar coisas que a gente fez aqui para ganhar dinheiro, que muita gente nem espera. Mas é só o começo, eu ainda não ganho um salário mínimo, né? O que daria no mês. Por hora eu ganho acima de um salário mínimo, mas no mês ainda não dá. Porém, é só o começo, né? Tô aqui há um ano, praticamente, quase um ano. E o futuro ele é muito promissor. E o Canadá ele dá essa oportunidade. O Canadá ele lhe dá meios, lhe dá a oportunidade de você crescer em um ano.
aqui nós já conquistamos tudo que nós tínhamos no Brasil, né? Quando eu falo nós, eu tô falando eu, minha esposa, minha sogra, o marido dela e meu cunhado, né? Todos nós moramos juntos. Pouco tempo antes da gente, praticamente 2 anos antes da gente sair do Brasil, nós passamos a todos morarmos juntos. Eu me casei e eu fui morar com Raquel e nós 7, né? Que nós temos 2 cachorros. Então nós moramos juntos. E no Brasil, pra gente conseguir vir pro Canadá, nós tivemos que fazer muito sacrifício. Então, deixar de sair, comer fora, e passamos a vender todos os nossos móveis. Então a gente passou a dormir no chão. Foram meses dormindo no chão, sem ar-condicionado, em floresta ou no sertão, enfim. Na época, no começo do ano, ali em fevereiro, janeiro, março, época de chuva, e tem muito cascudo, muito besouro. E assim, durante várias vezes eu acordei com um besouro subindo na minha cara ou então subindo nas minhas pernas, porque a gente tava dormindo num colchão no chão, com a janela aberta, porque muito quente, e a gente precisava, né, dormir, só que sem o ar-condicionado que a gente tinha que vender, guardando nossas roupas no chão ou então numa caixa de papelão. Eu ainda fiz um guarda-roupa improvisado para minha esposa, de papelão. Eu não tenho uma foto, mas eu tenho um vídeo que mostra brevemente assim como ele era. Eu peguei umas caixas grandes lá na empresa que eu trabalhava e fiz um guarda-roupa para ela. As minhas roupas eu guardava numa caixa de papelão e ela, eu fiz um pouco ali que eu conseguia, eu fiz de um jeito que dava para colocar uns cabides e tal. Mas, cara, foi sufoco. A gente não tinha mais sofá, a gente não tinha mais mesa de jantar, nada. E hoje, um ano depois, na verdade menos de um ano depois, a gente já tem tudo. Tudo que a gente tinha no Brasil e às vezes até melhor, né? Nossa casa está toda mobiliada. Grande parte do que a gente tem foi doação. Muita gente já doou coisas pra gente. Principalmente algumas pessoas. E é assim, um carinho que eu já tinha, né? E depois de conhecer essas pessoas pessoalmente, ver como eles são generosos, são principalmente pessoas que são nossos clientes, que são judeus. Os judeus aqui que a gente conheceu são pessoas extremamente generosas, nos ajudaram muito, fizeram indicações para outros clientes, para a gente conseguir mais clientes. E assim, muita coisa que a gente precisou, a gente conseguiu deles. Então é um povo realmente acolhedor, né? Bom, e é isso. É só falar um pouco aqui desse dia, né? Dessa nossa jornada. E eu vou almoçar agora. Só que eu queria dizer o seguinte: todo o sacrifício que a gente fez no Brasil, e assim, a maioria das pessoas não viu, né? Só quem era mais da nossa família chegou a ver, visitar a casa ali nos últimos meses e ver qual era a situação que a gente tava para chegar aqui. A gente pegou tudo que tinha, vendemos tudo que nós podíamos. Minha sogra tinha uma carreira consolidada no Brasil, o marido dela tinha empresa, ela também já tinha uma empresa, eu tinha um emprego bacana. Só Raquel estava terminando o técnico e Davi, que é o meu cunhado, ele é menor de idade, então ele estava na escola, então café com leite nessa história. Mas a gente com trabalho, com emprego, com estabilidade, ganhando bem, tendo a oportunidade de viajar ainda no Brasil, a gente decidiu largar tudo e vir para cá, tentar uma vida nova do zero. A gente brinca que é como se fosse nascer de novo, só que já grande, sabe? E nós tivemos muita ajuda de pessoas no Brasil, amigos realmente que, cara, fizeram coisas inimagináveis para nos ajudar, e a gente não conseguiria sem eles. Quem sabe, quem fez sabe o que fez. E a única coisa que nos resta aqui é trabalhar e dar o nosso melhor. E um esquilo bem ali, deixa eu mostrar, um esquilozinho e um monte de gansos para pular. E, bom, esse é o começo. A nossa meta agora é cada um conseguir ganhar pelo menos um salário mínimo. E nós vivemos muito bem hoje, mesmo não ganhando tanto quanto poderia ganhar. Nós já estamos muito bem, né? Só que o céu é o limite. E o Canadá, ele é um país de oportunidade. É um país que você tem segurança, você pode viver num lugar bonito como esse, sabe? Muito tranquilo, sem medo. E o seu dinheiro rende. E tudo corrobora. E se você trabalha bem, se esforça,
As pessoas no Brasil, eu fico muito triste com isso, que no Brasil você trabalha muito, trabalha muitas horas e não tem nada. Aqui, se você trabalha do mesmo jeito que muita gente trabalha no Brasil, quantidade de horas, e você se esforça o mesmo tanto, você tem muita coisa aqui. Muita coisa. E as pessoas também lhe ajudam, né? Porque como o acesso às coisas aqui é muito fácil, então comprar coisas aqui é muito barato, a maioria das coisas. Então as pessoas doam, se desapegam com muita facilidade de outras coisas e ajudam quem está chegando, né? E isso aconteceu conosco, né? Eu sou muito grato a isso. Essas pessoas que nos ajudaram, brasileiros também. E, bom, é isso. Queria dizer para vocês que estão me assistindo que para chegar aqui não foi fácil. Eu sei que é muito clichê, nunca foi fácil e tal. Mas realmente não foi fácil estar aqui. Muitas pessoas que eu conheço teriam condições de vir para cá, mas não estariam dispostas a fazer o que nós fizemos, né? De dormir no chão, de não ter móveis em casa, de não sair, não comprar roupa. Inclusive, ó, a minha roupa aqui, como é que tá, ó. É uma roupa que eu tenho há muito tempo, ó. A gola, o jeito que tá, ó. E, bom, é o que tem por hora. Mas, assim, é postergar a recompensa no curto prazo para ter uma recompensa maior no longo prazo. E, bom, só do fato de eu estar aqui no Canadá já é uma coisa incrível, né? Vou mostrar... Aqui passa um avião, vou mostrar um avião aqui que tá passando agora, ó. Bem aqui, ó. Ele vai passar... Cadê? Ali, ó. Ali, ó. Enfim, aqui passam muitos aviões. E, cara, muito perto. Bem grande esse aí. Bom, e é isso. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Só foi mais um desabafo, uma conversa aqui franca. E, bom, eu queria deixar uma mensagem aqui pra você. Se você tá pensando em sair do Brasil. O Brasil, nesse momento, tá passando um período muito conturbado, né? Você tem toda uma guerra tarifária, você tem um governo corrupto e que só quer taxar o mais pobre. Se você quer sair do Brasil, você tem o mundo todo, né, para fazer isso. Você é jovem e você tem uma vantagem. Eu daria uma dica antes de você sair do Brasil, né? É ir para um outro lugar no Brasil. Se eu ganhasse muito bem, eu não teria saído do Brasil, eu teria ido para outro lugar, mas eu tinha ao meu lado pessoas loucas o suficiente para todo mundo embarcar nessa história e vir para o Canadá, né? Todo mundo uniu forças para fazer isso. Mas se você está querendo sair, primeiro tente sair da sua cidade. Se você mora numa cidade pequena, vá para uma cidade maior, ou então vá para o interior de um estado como São Paulo ou Minas, que são lugares maravilhosos, e tenta a vida num outro lugar ainda no Brasil. Mas se não der, se prepare, aprenda o idioma do país que você pretende morar, junte muito dinheiro, o máximo que você puder, e não tenha medo de descer alguns degraus, né, da sua escalada para subir uma escada rolante no futuro, porque nós tivemos que dar vários passos para trás para poder chegar aqui hoje, né? E se você realmente quer sair do Brasil, se prepare, né? Aprenda. Se você vai para um país, por exemplo, Estados Unidos, ou vai vir para o Canadá, ou para um outro país que fala inglês, aprenda inglês, fale inglês, seja independente no idioma e junte muito dinheiro, junte o máximo que você puder e se cerque de pessoas que possam lhe ajudar. Nós tivemos pessoas que nos ajudaram e nós conseguimos chegar aqui hoje graças a essa ajuda. Então, mas nós também fizemos nossa parte. Nós trabalhamos muito, trabalhamos mais ainda do que nós já trabalhávamos para conseguir mais dinheiro. Então, é muito importante você ter uma reserva e você ter essa segurança para quando for para um outro país. Então, se você quer sair do Brasil, eu digo isso, aprenda inglês ou aprenda a língua do país que você quer ir morar e depois, ou melhor, ao mesmo tempo ali, junte o máximo de dinheiro possível. Se prepare, se planeje, não faça nada às pressas. Mas antes, se você puder, não saia do Brasil agora, porque o Brasil tem muitos lugares melhores tem muitos lugares bons para se viver, e talvez melhor do que o lugar que você mora. E se você ganha muito, muito bem e o seu trabalho lhe dá independência geográfica, eu não lhe aconselho sair do Brasil agora, a não ser que seja um sonho mesmo que você tenha. E aí, tudo bem, né? Aí se é um sonho, você pode correr atrás e tentar isso. Bom, é isso. Muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal, deixe um like. E eu vejo vocês aí na próxima.